Mas esse frio aqui está judiando, né? Tem uma querida amiga que ela tem umas galinhas, né? Ela estava contando que as galinhas dela, né? Acho que tem que pôr cachecol nas galinhas certinho, né? Muito bem. O tema que nós trazemos aqui hoje é esse: construindo pontes, o diálogo interreligioso. Eu não sou engenheiro, não entendo muito de construção de pontes, mas fazer uma ponte, construir uma ponte, não deve ser uma tarefa muito fácil. Deve exigir aí cálculos, cuidado, né? A ponte ela vai passar pessoas, veículos, às vezes coisa pesada, de um lado para o outro. A ponte ela liga dois lados diferentes. O nosso desafio aqui hoje é falar um pouco sobre o diálogo entre as religiões, ou seja, vamos tentar criar uma ponte aí para facilitar o diálogo entre pessoas que têm religiões ou religiosidades diferentes. E eu queria começar falando desse assunto, trazendo uma passagem aqui do Evangelho de João, está lá no capítulo 3 de João, e também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus está tendo um diálogo aí com Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa lá da época de Jesus, é um grande mestre, um rabino, um professor, e ele ouve falar, conhece algumas coisas a respeito de Jesus, se interessa pelo ensinamento de Jesus, mas ele tem medo de se encontrar com Jesus, ser visto com Jesus, por causa da posição social dele, por causa da diferença entre as religiões ali, o que Jesus está falando e o que ele ensina. E aí ele se encontra às escondidas com Jesus um dia, no meio do diálogo. Jesus está falando para ele que ele precisa nascer de novo. Essa é uma passagem muito conhecida para quem já é espírita há muito tempo, já ouviu muito falar, né, que é uma das bases aí para o ensino da reencarnação. No meio do diálogo, Jesus diz isso para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É claro que Jesus aqui está falando para Nicodemos um diálogo sobre reencarnação. Assim como o vento, quando você recebe aquele sopro de vento no seu rosto, você não sabe de onde o vento está vindo. Por onde será que esse vento passou? O que ele encontrou no meio do caminho? E para onde esse vento ainda vai? Você não sabe. Assim também o seu espírito. Quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra, nós temos um véu do esquecimento. Você não se lembra das suas reencarnações anteriores. Então, esse vento é como a gente também. Nós também não nos lembramos desse nosso passado. Assim como nós não sabemos para onde estamos indo também. Mas aqui Jesus está falando também dele próprio. Porque Jesus também é um espírito. Da onde será que Jesus também já veio? Por onde ele passou? Para onde que Jesus ainda pode estar indo? Assim como nós, ele é um espírito também. E a gente pode fazer essas perguntas a respeito de Jesus. Ali também, na verdade, Jesus traz as grandes perguntas da filosofia humana, né? Da onde a gente vem, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós, assim como Jesus, nós somos como esse vento. E assim como o vento, existem algumas palavras que elas são difíceis para a nossa mente entender. Quando você vai pensar em alguma coisa, eu estou aqui falando com você escuta o que eu falo, a sua mente ela precisa ter algumas referências lá dentro dela, algumas formas que já estão lá dentro. Aí você escuta o que eu falo, isso é muito rápido, você não percebe, mas o seu cérebro capta o que eu estou falando e já entende. São referências, são formas que a gente tem na mente. Quando a gente fala de palavras como essa, por exemplo, eternidade, a palavra eternidade, se você for tentar falar sobre eternidade, normalmente você vai usar negações.
Você vai pegar formas que estão na sua mente e vai negar para conseguir explicar a eternidade. Então, quando alguém vai falar o que é a eternidade, normalmente vai dizer assim: a eternidade é algum lugar onde não tem passado, presente e futuro. A eternidade é um lugar onde não tem tempo. A eternidade é um lugar onde o tempo não tem fim. Ou seja, você viu quantos não? Eu estou usando várias negações para falar da eternidade. Por quê? Porque as referências que eu tenho na minha mente, eu não consigo pegar e criar uma frase: a eternidade é assim. Explicar como que é a eternidade. Talvez depois da nossa desencarnação, a gente vai poder até voltar para um estado aí que a gente consiga entender melhor a eternidade. Mas hoje, aqui encarnados, é muito difícil para a nossa mente entender o que é a eternidade. A mesma coisa a palavra infinito. O que é o infinito? A própria palavra está dizendo: é um lugar que não tem fim, ou alguma coisa que não tem fim. De novo, eu estou usando uma negação. Eu estou pegando uma coisa que está na minha mente, uma referência fim, e estou negando ela para explicar o que é infinito. Por quê? Porque o infinito mesmo é muito difícil para a gente conseguir explicar com palavras. Como que será que é um lugar ou uma pessoa, por exemplo, que pudesse ser infinita? Nunca teve começo e nunca vai ter fim. A nossa mente tem dificuldade para conseguir entender ou explicar isso. E a palavra Deus é a mesma coisa. Como é Deus? Quem é Deus? Será que Deus é uma pessoa? Ou Deus é uma energia? Enfim, como que a gente explica Deus? Alguém pode pensar assim: não, eu consigo explicar Deus. Provavelmente a explicação que você tem para Deus é a sua crença, é aquilo que você acredita, é aquilo que você aprendeu na sua religião a respeito de Deus. Necessariamente não é uma explicação exata do que é. Por quê? Porque também é uma palavra difícil da gente conseguir explicar. E aí, como que a gente faz? Porque no fundo, todos nós queremos nos relacionar com Deus. A maioria, pelo menos dos seres humanos, tem essa necessidade de se relacionar com Deus ou de se relacionar com a espiritualidade. E daí como que a gente faz para a gente se relacionar com alguma coisa, alguma pessoa que ela está assim tão distante, ou que ela é tão diferente, ou tão difícil de dizer como é? A gente precisa criar referências. Para mim me relacionar com Deus, para mim me relacionar com a espiritualidade, eu preciso criar essas referências na minha mente, criar esses formatos. E é aí que começam a nascer os ismos, os famosos ismos, as religiões. A gente tem o cristianismo, o xamanismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o kardecismo. Eu coloquei aí alguns mais comuns. Se eu fosse ficar falando todos os ismos aqui, não terminaria a palestra. Tem ismo aí para todos os gostos. O que é esses ismos? São essas referências que a gente cria na nossa mente para poder se relacionar com Deus. Isso varia muito de língua, de povo, de lugar. Teve um lugar, talvez um povo, em uma determinada época, lá no início talvez da espécie humana, que começou a se relacionar com Deus através do sol, da lua, das árvores, da água, e desenvolveu formas de se relacionar com Deus através disso. Outros têm uma história que é talvez Deus deve ser um senhor, barba branca, ele está sentado num trono, talvez. Ele tem um filho, parece que tem uma terceira pessoa nessa história que não aparece muito, e eles têm um plano. Faz parte desse plano o filho encarnar aqui no nosso planeta. Só que quando ele encarna, nós matamos ele, crucificamos ele. E aí tem todo o desenrolar dessa história. E muitos passaram a ter relação com Deus através desse formato da cruz,
no livro sagrado que traz esse enredo aí que eu estava resumindo, falei de forma bem resumida. Existem outros que tinham um príncipe num determinado lugar também, ele falava uma determinada língua, ele já tinha uma religião, ele já tinha um ismo, só que ele não estava muito contente com o ismo dele. E aí ele começa a buscar uma forma diferente de se relacionar com Deus, um outro formato. E um belo dia ele senta embaixo de uma árvore, fica um tempão lá meditando, e quando ele volta dessa meditação, ele percebeu um formato ali diferente que veio para ele dessa relação com Deus. E daí ele começa a ensinar essa forma. E aí nasce mais um ismo, um budismo. Esse rapaz, o príncipe, se chamava Buda. Um outro povo, talvez em algum outro lugar, vai se relacionar com Deus, entendendo Deus ou a pessoa divina como 7 raios. E aí esses raios têm mestres ascensos, pessoas como nós que desencarnaram, evoluíram e hoje estão aí ajudando a gente a se relacionar com Deus através de 7 energias diferentes ou 7 raios. Outros vão entender também que essa relação é através de 7 raios, mas vão chamar os raios de orixás. E aí também tem todo um enredo, né, para essa outra história. Enfim, tudo isso são o quê? Formatos que a nossa mente está tentando se relacionar com Deus, mas precisa ter essas referências. É aí que nascem as religiões. E aí tem uma pergunta aqui: será que isso é um problema? Qual é o problema que a humanidade tem por ter tantas religiões? Qual que é o problema disso? Antes de responder essa pergunta, eu queria falar um pouco sobre umas palavras. Na língua portuguesa, a gente tem algumas palavras que, quando você usa essa palavra junto com outra, você muda o sentido dessa outra palavra. Uma dessas palavrinhas é o prefixo, esse pre. Quando você coloca pre na frente de outra palavra, você muda o sentido dessa outra palavra. Vamos ver um exemplo para saber como isso funciona? Opa. Aqui. A palavra ocupação. O que é ocupação? Ocupação ela pode ser 2 coisas. Ou é a sua profissão, a sua ocupação profissional. Você pode ser um engenheiro, um pedreiro, um médico, um professor, enfim. Você tem uma profissão, sua ocupação profissional. Ou a palavra ocupação também pode ser usada no sentido de algo que você vai te tomar um tempo, uma atividade que você vai fazer e que vai ocupar um determinado tempo seu. Então você tem ali algum compromisso, por exemplo, na agenda. Eu posso perguntar para você ontem: vamos na colônia amanhã? Você poderia responder para mim: amanhã eu não posso ir, porque eu já tenho um compromisso, eu estou ocupado nesse horário. Então estou usando a palavra ocupação aí nesse sentido. É um tempo que eu vou estar tomando para fazer alguma coisa. E aí eu pego a palavrinha pre e coloco na frente de ocupação. E a palavra vira preocupação. Isso já é uma outra palavra, tem um outro sentido. Quando eu falo de preocupação, eu estou falando de uma ocupação que ainda não existe. É uma ocupação que nesse momento ela ainda é irreal. Pode até ser que essa ocupação exista no futuro. Você já tem o compromisso marcado, você já tem a reunião marcada, você já marcou a consulta médica, enfim, você começa a ficar preocupado com isso. E às vezes você nem tem essa ocupação, esse compromisso marcado, é irreal. Está vindo uma preocupação na sua cabeça, mas na verdade não tem fundamento. Ou seja, você está se ocupando de alguma coisa, você está pondo ali sua energia, seu tempo, suas emoções em alguma coisa que não está acontecendo ainda. E pode ser que nem aconteça. Isso é preocupação. Você está se ocupando antes de alguma coisa. Uma outra palavra que acontece, uma outra palavra que eu estou tentando achar aqui, mas não estou conseguindo, é a palavra conceito.
O que é conceito? Conceito ele pode ser o significado de uma palavra. Quando eu falo assim, conceito, uma palavra ela tem um conceito. Eu estou usando conceito aqui para falar do quê? De significado. Quando eu pego a palavra pré e coloco na frente da palavra conceito, o que virou? Virou preconceito. A palavra conceito também, ela pode ser usada quando você quer valorizar ou desvalorizar uma pessoa. Você quer ver um exemplo? Eu poderia falar assim, o Eugênio não está aqui agora na sala, mas eu poderia falar, o Eugênio, ele é um biomédico muito conhecido aqui em Piedade. E as pessoas aqui em Piedade têm um bom conceito do Eugênio. O Eugênio é uma pessoa muito conceituada aqui em Piedade. Você percebeu que eu estou usando a palavra conceito para valorizar a pessoa. Ou eu poderia dizer também, voltou aí, conceito. Obrigado. Eu poderia dizer também, o Eugênio ele não é uma pessoa muito bem conceituada aqui na praça. O conceito dele é muito baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou valorizando ou desvalorizando alguém. Isso é conceito também. Eu estou conceituando uma pessoa. Quando eu coloco o pré na frente da palavra, aí a palavra virou preconceito. O que é o preconceito? É quando você está valorizando ou desvalorizando alguém sem mesmo conhecer a pessoa. Ou às vezes uma instituição. Enfim, qualquer coisa que você ainda não conhece, você não se deu a oportunidade de se relacionar com a pessoa, com a instituição, mas você já tem um conceito. Então ele não é um conceito. Se você ainda nem conhece, não se relacionou, isso é um pré-conceito. E aí a gente tem esses preconceitos com relação a pessoas, por exemplo, por causa dos ídolos delas, sem conhecer a pessoa. De repente você tem lá você mora em algum lugar, a sua casa tem um vizinho e a casa vagou. Vamos supor que é uma casa que está para alugar. Alguém vai lá e aluga a casa. Você não conhece seu vizinho ainda, você está curioso, né? Poxa vida, é um vizinho novo, eu queria conhecer, queria me relacionar com o vizinho também. E aí, alguém, um amigo seu, um outro vizinho, vem lá e fala para você é muito católico, sabe? Aquele católico que vai à missa não uma vez por semana, vai 2, 3, é um católico ali, bem... E de repente chegam para você e falam, olha, você sabia que o nosso vizinho aí, ele é pai de santo, da Umbanda? Meu Deus, Jesus, Maria e José, meu vizinho é macumbeiro, o que eu vou fazer agora? Você já imaginou, vou sair de casa, né? Vai ter uma vela, como que é esse vizinho e tal? Você nem conhece ainda a pessoa. Pode ser que seja o melhor vizinho do mundo. Mas só por causa da religião dele, do ismo dele, você já está todo ali desconfortável. Isso é o preconceito. E esse é o problema. Lembra que eu perguntei lá atrás, as religiões, tem muitas religiões. Será que isso é um problema? De tanta religião? Não. O problema não está no fato de ter muita coisa ou de ser diferente. O problema está no fato da gente criar esses preconceitos. O problema está no fato da gente transformar isso que não é real ainda, ou seja, um conceito que não é real, você nem conhece ainda, e você transforma isso no pano de fundo para avaliar alguém ou alguma instituição. Esse é o problema. E como é que a gente lida com preconceito? Como é que você consegue trabalhar com preconceito? Existe uma palavrinha chamada alteridade. O que é alteridade? É uma outra palavra. A alteridade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de olhar para alguém
ou alguma situação nova que surge assim na nossa frente, você percebe que aquela situação, aquela pessoa é diferente de você, mas você consegue interagir com ela. Alteridade, eu consigo acolher aquilo que é diferente. A alteridade, ela tem duas possibilidades. Ou você vai usar a tolerância, que ainda não é a melhor forma de autoridade, mas ela já é válida. Porque quando você tolera alguém, é porque você ainda está muito desconfortável com aquela pessoa, ou com aquele lugar que você chegou. Você não está ali muito seguro, muito confortável de ficar ali olhando, conversando e tal, mas você tolera. Normalmente por um bem maior. Isso é comum em família, gente. Às vezes, né, vai ter a reunião da família lá, eu vou lá. Só que eu não me dou muito bem, enfim, com meu irmão, sei lá, com alguém da família. Eles têm um comportamento ali que eu não gosto muito. Mas enfim, a reunião de família é importante. Então eu vou lá. Eu vou exercer ali uma certa tolerância para aquela situação por um bem maior. E o jeito melhor de você exercitar a alteridade é com respeito. O respeito, ele é um passo além da tolerância. Eu não só vou tolerar uma pessoa, mas eu vou olhar para essa pessoa e vou ter respeito por aquilo que ela é, ou por aquilo que ela pensa, ou por aquilo que ela faz. Eu vou chegar numa instituição e mesmo não concordando 100% com tudo que está acontecendo lá, mas eu vou respeitar. Eu vou respeitar a instituição, eu vou respeitar as pessoas. Esse é um passo a mais, por quê? Porque você não está só nessa de tolerar por um bem maior. Você está tentando construir alguma coisa junto com outras pessoas, ou com uma pessoa específica. Quem é casado sabe muito bem, né? Dentro de um casamento, a relação de casamento precisa haver respeito, porque são duas pessoas, não é uma pessoa só, são duas. E as pessoas, elas pensam de um jeito diferente. Pode ser até que bata a maioria das coisas, mas sempre vai ter alguma coisa, um jeito de ser ali que é um pouco diferente. Se não houver respeito entre as pessoas, não tem como haver convivência. Mas o respeito é diferente de aceitação. Também são palavras diferentes. Você não precisa aceitar a religião do outro. Você não precisa se converter a nada. Você não precisa começar a fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Isso não é respeito, isso é aceitação. Para ter respeito, você não precisa aceitar. O respeito, ele nasce antes da aceitação, e pode ser que a aceitação nem aconteça. Você vai continuar tendo a sua religião, o outro, o vizinho também, mas vocês vão viver com respeito um ao outro. De repente a relação, lembra que eu falei do vizinho lá que é da Umbanda, tal, que a pessoa ficou lá meio... De repente a relação pode se desenvolver e vai ser o melhor vizinho do mundo. Por quê? Porque eles aprenderam a ter respeito um pelo outro. Ninguém precisa mudar de religião. É claro que todos nós temos os nossos limites. Estou fazendo uma palestra aqui falando para você desse respeito, de construir essa ponte, ligando aí duas pessoas de religiões diferentes. Existem limites? Claro que sim, todo mundo tem os seus limites. É muito importante você pensar nos seus limites. Quais são os seus limites? Tentar primeiro se aceitar. Não pode pegar um chicote também e ficar se batendo lá por causa desses limites. Calma. Procura pensar, isso é autoconhecimento. Quais são os meus limites? Esses limites são reais, eles são verdadeiros, ou eles são preconceitos? Pode ser que o seu limite, na verdade, é um preconceito que você tem, sem ao menos se dar a chance, né, de conhecer, seja a pessoa, seja a instituição. Eu vou dar alguns exemplos aqui de limite, só para você entender melhor o que eu estou falando, e vou usar eu mesmo como exemplo. Estou dando uma palestra aqui sobre o assunto,
Eu acho importante também você saber, né, que eu também tenho os meus limites. Por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com qualquer instituição ou expressão religiosa que tenha, de alguma forma, submissão das mulheres ou castas, separe as pessoas em tipos diferentes, né? Então, esses daqui são os bambambam da religião ali, mandam no resto, e o resto tem que ficar quieto, não pode falar nada. E às vezes é impositivo isso, muito forte. Eu tenho dificuldade para lidar com situações que mexem com a vida de animais. Às vezes você pegar um animal, enfim, matar, sacrificar, judiar um animal, tenho muita dificuldade para lidar com isso. Ou ainda situações em que você promove guerra, promove morte de pessoas. Existem situações, por exemplo, que falam de guerra santa. Então a gente vai lá, vai invadir, vai matar, vai fazer uma guerra em nome de Deus. É por Deus que nós estamos fazendo isso. Eu tenho um pouco de dificuldade também de lidar com isso. Esses são alguns limites meus. Eu estou sempre pensando neles também, para ver se no meio desses limites, que eu entendo que são meus limites, se não tem preconceito também. Mas por enquanto, pelo menos, ainda tenho dificuldade para lidar. É claro que, coloquei em vermelho, aí dentro de todas as religiões tem divisões. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque isso cria preconceito. O cristianismo, ele tem divisões. Às vezes você vai numa igreja, é católica, outra é evangélica, outra é testemunha de Jeová, tem várias religiões. Está tudo dentro desse guarda-chuva do ismo chamado cristianismo. Entre elas tem diferenças. Às vezes você vai pegar o islamismo, tem lá facções, grupos, né, diferentes dentro do islamismo, do hinduísmo, do budismo. Quantas manifestações budistas diferentes não tem por aí? Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente conhece uma pessoa ou um grupo daquela religião e porque eles fazem alguma coisa, a gente generaliza e todo mundo é igual. Então quando eu encontro alguém daquela religião, pronto. Eu não gosto, eu acho errado, eu nem quero saber da pessoa. O problema é que você conheceu um. Muitas vezes essa religião tem vários grupos diferentes. Então precisa tomar cuidado com isso para não criar esses preconceitos baseados justamente nessas divisões que existem nas religiões. Vou dar uma hora ali para não me perder com o horário. A ponte, então, que a gente está tentando criar aí entre as religiões, lembra que a gente falou de uma ponte no começo? Nós estamos criando uma ponte aqui para a gente tentar um diálogo mais tranquilo entre as religiões. Falando do preconceito, a gente já entendeu que muitas vezes o que coloca ruído nesses diálogos é o preconceito. Mas a ponte entre as religiões que nós estamos falando aqui não é tornar todas as religiões iguais. Lembra que eu falei da aceitação? Não é ruim ter tantas religiões, pelo contrário. É bom até que tenha. Porque dificilmente uma pessoa vai falar que não se relaciona com Deus porque não tem uma forma desse relacionamento que ela possa trazer para ela. Porque é tanta religião que alguma vai encaixar. Às vezes é uma busca aí que leva uma vida, mas pode ter. Então, transformar todas as religiões numa única religião e todo mundo pensando igual, hoje, pelo menos da humanidade, eu acredito que isso é impossível e desnecessário. A verdadeira ponte, ela vai começar quando tiver o respeito. Respeito entre os religiosos, não entre as religiões. As religiões vão continuar lá como elas são, mas os religiosos, aqueles que praticam a religião, vão ter respeito pelo outro. E esse respeito, ele vale para o mais distante também. Eu coloquei ali um exemplo, Israel e Palestina. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque isso daria uma outra palestra, né? A gente falar sobre Israel e Palestina. Mas
é um conflito, é um confronto ali entre povos que já existe há séculos. Desde que o mundo é mundo, aquele povo lá no Oriente Médio vive ali brigando. Existem questões econômicas envolvidas, a gente sabe disso, mas tem muito ali de religião, diferença de religião. Um não aceitar a religião do outro, e mais do que não aceitar, não aceita o outro e quer matar o outro porque a religião dele é diferente. Ele chama Deus de uma maneira diferente, ele faz as orações lá de maneira diferente. Então a gente quer muito que em lugares assim distantes haja esse diálogo entre as pessoas ali de religiões diferentes. Mas tem uma frase de Jesus que ele fala, né, que você precisa amar seu próximo como a você mesmo. Quem que é o próximo? Quem que é seu próximo? Quando Jesus fala do próximo, ele está falando também de Israel e Palestina, mas ele está falando de alguma coisa que está mais perto, é próximo, está aqui pertinho de você. Então, esse respeito, ele começa, por exemplo, com a historinha que eu contei do vizinho. Às vezes é um vizinho, é seu colega de trabalho, é alguém dentro da própria família. Não é só a religião, podem ser outras diferenças. Esse respeito, para haver esse diálogo, ele precisa começar com essas pessoas que estão próximas de você. Eu dou exemplo aqui da colônia também. A colônia é um lugar espiritualista. A gente chama a colônia de uma colônia espiritualista. Apesar do nome ser colônia espírita, Caminho da Paz, ela é uma colônia que ela se baseia, sim, na doutrina espírita, mas ela é uma colônia que ela quer o quê? O caminho da paz. Não tem outro caminho para a paz se não houver esse respeito. Então, dentro da colônia, a gente tem vários matizes, vários grupos religiosos diferentes. Mas o que a gente faz? Não adianta querer misturar. Não pode ser uma religião só. Lembra que eu falei isso? Precisa ter respeito. E como que você faz para fomentar esse respeito? Aqui dentro da colônia a gente tem a Capela de São Francisco, tem a tenda xamânica lá fora, a tenda Apache, tem a Casa de Vida que fica lá embaixo do rei. Enfim, são grupos diferentes. Agora, esses grupos, eles trabalham também em dias diferentes. Então, você vai vir um fim de semana aqui, vai ter um pessoal mais xamânico, uma linha mais xamânica. Eles vão trabalhar a relação com Deus, essas formas, formatos, de um jeito que a gente chama de xamanismo. E aí tem algumas substâncias que a gente trabalha, ayahuasca, sananga, rapé. Esse é um jeito, é um formato. Aí tem um outro domingo que tem um pessoal que vai trabalhar com apometria. É um formato um pouquinho diferente. É uma relação com a espiritualidade, onde você trabalha com desdobramento de corpo físico, corpo espiritual. Você trabalha com limpeza, com cura, com desobsessão espiritual. Já é um outro formato, um pouco diferente. E aí você vem um outro domingo aqui, você tem grupos o quê? Trabalhando com passe, com reiki, palestra, atendimentos. É outro grupo, é um pouco diferente. Como é que a gente consegue trabalhar numa mesma casa com pessoas diferentes trabalhando desses jeitos diferentes de ser? Não tem como fazer isso se não houver respeito. Não tem como eu trabalhar dentro de uma casa que é universalista, que é ecumênica, se um não tiver respeito pelo outro. Aí a casa não se sustenta, óbvio. Ela vai fechar, ela vai criar uma casa onde ela vai ter uma linha única, mas ela não consegue trabalhar com várias coisas diferentes, por quê? Se não houver o respeito. Uma das palavras aqui que eu chamo a atenção de vocês, eu sei que é difícil falar isso dentro de uma casa espírita, mas está vindo para mim de trazer esse assunto também. Quando eu estava montando a palestra, eu fiquei pensando até em falar, mas está vindo para mim de falar. Tem uma palavra, um ismo, que é o kardexismo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em kardexismo, né? Gente, se o ser humano, depois que ele desencarna, o corpo físico nosso no túmulo, ele tivesse condição ainda de se mexer, quando a gente fala a palavra kardexismo, Allan Kardec ia balançar no túmulo dele. O que é kardexismo? Quando Jesus
veio para o nosso planeta e trouxe a mensagem dele, a última coisa que Jesus queria era formar uma religião. Jesus, gente, ele nunca escreveu nada, ele só falou. Tudo que chegou para nós de Jesus foram os discípulos dele que escreveram. E muitas vezes o discípulo do discípulo do discípulo que escreveu. Buda, ele nunca escreveu nada. Buda só falou. E tudo que a gente sabe de Buda chegou através de discípulos, de discípulos, de discípulos de Buda. Ou seja, muitas vezes o que chega para nós não é exatamente o que a pessoa falou, mas às vezes alguma coisa que alguém interpretou ali e acabou chegando para nós. Também precisamos tomar cuidado com isso. No caso de Kardec é um pouco diferente, porque Kardec escreveu muita coisa. Praticamente tudo que ele ensinou tem escrito. Só que daí tem as interpretações, pessoas que vão pegar, vão ler Kardec, vêm livros e livros depois, aí ensinos falando sobre Kardec. Só que se tem uma coisa que Kardec ensinava, gente, era justamente esse respeito pelas religiões. Por quê? Porque Kardec entendia a evolução do espírito humano. Ele entendia que as pessoas precisam vivenciar várias encarnações, e dentro dessas encarnações, você já foi homem, você já foi mulher, você já teve cores e pele diferentes, você já falou línguas diferentes, viveu em países diferentes, e você teve religiões diferentes. Isso é uma escala de evolução, não com a religião seja mais evoluída que a outra, mas na medida que você vai passando por elas, alguma coisa ali vai somando na sua pessoa, no seu espírito. Lembra do vento? Você não sabe de onde está vindo, você não sabe para onde está indo, mas nesse aqui agora, na religião que você está crescendo de alguma forma. E quando a gente usa o kardecismo para podar isso, precisa tomar muito cuidado. Eu não aceito o que meu colega ali do trabalho faz naquela instituição que eu trabalho. Por quê? Porque eu sou kardecista. E como kardecista, eu não aceito o colega ali que mexe com a ayahuasca. Como kardecista, eu fico olhando para o pessoal ali que trabalha com alcometria e fico pensando, será que isso daí é de Kardec? Como kardecista, eu não consigo aceitar ou entender porque tem reiki. O negócio é de reiki. O kardecista dá passe, não fica reiki. Como assim, gente? Cuidado com essas palavras. Se tem uma coisa que Kardec não queria, era isso. Kardec, ele queria, na verdade, esse respeito entre as religiões. Então, independente do lugar onde você estiver trabalhando, a instituição onde você estiver trabalhando, ou em outras situações, lembra disso. Respeito. Essa é a base para quebrar qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de dificuldade em relação. Não quer dizer que tudo será flores, mas pelo menos é um começo, é uma ponte. Não adianta existir uma ponte se você não atravessar ela. A ponte, você fica olhando para ela, está lá o outro lado e você não faz nada. Você precisa avançar, você precisa atravessar a ponte. Para encerrar a palestra, eu só queria deixar essa frase para vocês. Se você não entendeu muito bem o que eu quis falar hoje, se você não gostou de algumas coisas que você ouviu, ou se você até não concorda com algumas coisas que você ouviu, tá tudo bem. Vamos ter respeito, né? Mas eu queria deixar essa frase para você. Lembra disso, essa frase vai ajudar você não só com relação à diferença de religião, mas com relação a outras diferenças também. O diferente, ele só é diferente. Quando você estiver diante de alguém, de uma pessoa, ou de uma instituição que você está chegando, e você perceber que é diferente, a religião é diferente, o jeito da pessoa ou das coisas acontecerem ali é diferente de você. O candidato ao presidente da pessoa que está conhecendo você ali é diferente do seu candidato ao presidente. Enfim, tem alguma diferença ali que te deixou desconfortável. Dá um passo para trás, respira e lembra, o diferente, ele só é diferente.
Ele não precisa ser maior, menor, verdadeiro ou falso, feio ou bonito. Ele não precisa ter um valor no primeiro momento, por mais confortável que seja. Dá esse passo para trás e pensa, diferente só é diferente. E dá uma chance para começar ali alguma relação. Pode ser que com o tempo, né, não dê fruto. É assim mesmo, relações são assim. Mas pode ser até que você tenha uma surpresa. Uma das grandes surpresas que você vai ter, sabe qual que é? É você descobrir que o diferente é você. O diferente não é o outro. Porque respeito, gente, é uma via de mão dupla. E ser diferente, o outro também está achando você diferente. Você acha que é só você que ficou desconfortável? O outro também está olhando para você e está vendo você como diferente. Então você pode ser o mais diferente aí nessa história. Então, procura perceber isso, que o diferente só é diferente. Vamos começar a tentar exercitar esse respeito. Esse é o único jeito de combater o preconceito. Enquanto não houver respeito, isso não vai ter solução. Que a sua estada aqui na colônia, no dia de hoje, possa continuar sendo abençoada. A presença de vocês aqui é muito importante. Tragam outras pessoas. Falem da colônia. Nós temos aí a lista que a Ana comentou no começo. Se você ainda não deu seu nome, seu número de WhatsApp, passe lá na recepção e deixe para receber os recados aqui da colônia. Essa palestra ela vai subir um link lá. Você pode depois abrir ela no nosso canal do YouTube, daí você dá um like lá, se inscreve no canal, isso ajuda a gente também a divulgar mais. Começa a seguir a gente lá no Instagram também. É muito importante para nós essa divulgação, a sua contribuição financeira com a casa, com a manutenção, com o hospital, mas também é muito importante você divulgar o nome da colônia. E dando esse like, fazendo isso, mandando a palestra, se você tiver gostado da palestra, manda para outras pessoas também. Assim elas podem estar conhecendo a colônia, o nosso trabalho vai poder também crescer. Tá bom? Para você que está nos vendo aí pelo vídeo agora também, essa bênção chegue até você também. Gratidão.